Olá, estamos começando mais um episódio do Pode Voar, seu podcast universitário sobre redes, projetos, organizações daqui da região de Natal e locações próximas no Rio Grande do Norte. Gostaríamos de agradecer ao Departamento de Filosofia com o programa de pós-graduação em Filosofia, ao Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes e à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Rio Grande do Norte. Eu me chamo Henrique Silva, sou graduando de Filosofia aqui na UFRN e apresento o Pode Aviar, o Pode Avoar. Estamos aqui com a Marcele, produtora e fundadora do Curta na Kombi, para conversarmos sobre esse projeto, o que é o Curta na Kombi. Se você pudesse apresentar, então. Tá joia. Meu nome é Marcele Silva, eu sou produtora cultural, também sou formada em psicologia e estou à frente do coletivo Curta na Kombi, que é um coletivo de cinema itinerante que leva sessões de cinema de forma gratuita para diversas ruas, praças, quadras, aqui em Natal, mas também em outras cidades do Rio Grande do Norte. E é interessante pontuar por que Curta na Kombi, né? O que acontece, onde é que rola, onde é que passa o Curta na Kombi, digamos assim. Curta na Kombi, né? Primeiro o nome ele vem de uma brincadeira, né? Curta é escrito com a letra K, então a gente pega o K emprestado de Kombi para curta. E curta porque a gente quer que as pessoas curtam a experiência cinematográfica, que elas curtam estar ali juntas assistindo o filme, mas também porque a gente trabalha com curta-metragem, que é um formato de cinema, né? De filme de até 20 minutos, então são filmes mais curtinhos, por isso curta. E aí, para cada sessão que a gente faz, por eles terem esse tempo menor, a gente consegue passar muitas vezes mais de um. Conseguimos passar 2, 3, até 4 filmes por sessão. Então, o nome Curta na Kombi vem daí. E a Kombi é porque ela é o nosso veículo, mas ela também é um elemento cênico, né? Ela nos leva para os lugares, mas é no bagageiro da Kombi que a magia acontece. A gente monta o telão sobre o bagageiro da Kombi, né? Desce a nossa lona e aí a gente coloca o nosso projetor ali mirando para a lona, arruma as cadeiras. Então a Kombi ela é artista dessa iniciativa. Ela também é personagem, muito Ela é interessante. personagem, isso mesmo. Do transporte seu local. E aí nós temos a foto 3. Se puder mostrar aqui, é a Kombi já montada. Pronto, essa foto mostra um pouco como fica a nossa sala de cinema ao ar livre quando a gente monta tudo, né? Tem o telão, tem as cadeiras ajeitadas aí, tem os flybanners, a gente tem flybanners também indicando para as pessoas, né, que ali está acontecendo uma movimentação cultural, tá rolando uma cena para a galera chegar. É muito legal que a gente tava conversando antes da gravação começar, sobre esse preparo de ver um filme que meio que vai se perdendo e como o Curta da Kombi ele cria essa sensação, né? Tá marcada, sábado, vai ter sessão aqui, a gente vai chegar, a galera vai estar toda junto, vai poder comentar. Então ressuscita esse ritual de ver um filme, né? Digamos assim. É muito bacana isso que você fala, viu? Porque principalmente nas comunidades, a gente circula muito por comunidades periféricas, né? O objetivo do nosso trabalho é levar o cinema, é levar a sétima arte, principalmente para as pessoas e para os territórios que não têm acesso a salas de cinema. Então a gente vai para as periferias urbanas, a gente vai para comunidades rurais, comunidades quilombolas. E nesses locais, quando a gente vai formando a nossa sala de cinema, é muito legal ir acompanhando também a reação da comunidade, né? As pessoas vão ali se achegando. Então, dá 4 horas a gente começa a montar ferragem, subir telão, ajeitar cadeira. Imagina o preparo para tirar tudo da Kombi, a galera. Tirar o que tudo tá rolando ali? O pessoal vem, as crianças, eu posso ajudar? Ansiosas. Pode ajudar, porque elas querem ver logo. Então, assim, é muito legal ver isso, assim, ver que as pessoas se sentem tocadas por essa possibilidade de ver a rua da casa dela se transformar numa sala de cinema, né? E elas terem acesso a uma linguagem que para muitos está muito distante. Distante não só geograficamente, mas do ponto de vista do acesso financeiro também, né?
Então a gente vê que isso aí movimenta os afetos no bairro, na comunidade. A galera se apronta, põe uma roupinha, fica cheirosinha, se arruma. Chama o vizinho pra assistir. Exato. E você falou do acesso financeiro, é muito isso, porque a gente vê, pelo menos em Natal, assim, eu venho do interior e lá não tem cinema. Não tem um cinema de rua, não tem. Aí chega em Natal e o cinema só é disponível em shoppings. E aí o preço já é extremamente alto. E aí, até falando sobre isso, tipo, o filme Bacurau. Ele foi gravado em algumas regiões aqui do Rio Grande do Norte e as pessoas do Rio Grande do Norte não tiveram acesso a assistir o filme, por exemplo, no cinema. E aí o Cortanacombo, ele chega e ele traz essa acessibilidade. E você falou também sobre mostrar curtas aqui da região, né? Sim, Então, sim. como é que funciona essa entrega dos curtas aqui, potiguares? Como é que é feita essa escolha? A gente trabalha com cinema nacional e cinema potiguar, né? Desde sempre, o nosso intuito é aproximar as pessoas do cinema nacional, justamente por essa questão que você colocou e que a gente identificou, né? Que o cinema nacional, de alguma forma, ele está distante do grande público, do grande povo, porque se ele é exibido nas salas de cinema, essas salas estão em shoppings, cujo acesso é caro e poucas cidades têm. E às vezes horários muito específicos, né? Quando a gente pensa no cinema, a gente pensa em numa indústria, e você tem uma indústria norte-americana, hollywoodiana, muito forte, que consegue colocar seus filmes rodando 5, 6 vezes no dia, até mais, super povoar as salas, super ocupar as salas de cinema, e às vezes o filme brasileiro vai estar ali um horáriozinho no dia, E às vezes né? nem tá. E às vezes um horário, às vezes até meio inviável, né? Um horário difícil que a galera tá Às vezes, tipo, trabalhando. 8 da noite também, tipo, no dia da semana, e não tem como você chegar lá às 8, porque o filme vai, às 2 horas, o filme vai acabar mais de 10 horas. E aí, pra essa galera ter transporte pra voltar pra casa. Tem toda essa questão também de mobilidade, né, urbana, que precisa ser pensada. Então a gente está pensando assim, dos filmes nacionais chegarem para as pessoas, né? E chegarem pela linguagem do cinema, né? A gente sabe que na TV, eventualmente, a gente tem também, mas a gente entende que o cinema ele está num outro lugar, né? Não é TV, a gente quer uma experiência da projeção, né? A projeção, do som, essa experiência coletiva, né? Dessa linguagem na tela grande. Então, quando a gente leva esse cinema para as ruas, tentando aproximar a linguagem cinematográfica das comunidades, é justamente na proposta de fazer com que o cinema nacional esteja mais perto das periferias, das zonas rurais, que a gente possa formar público, né? Que as pessoas possam também conversar sobre o cinema nacional no seu dia a dia, sobre o filme Conhecer, favorito, os seus conversar. atores favoritos, como a gente eventualmente acaba fazendo com filmes estrangeiros, que a gente possa fazer isso com o cinema nacional, né? Então, a gente leva o cinema nacional e principalmente, né, como você falou bem, o cinema potiguar, porque a gente entende que é muito importante que os potiguares possam conhecer a produção cinematográfica desse território, né? Existem filmes maravilhosos, né? Filmes lindos aí, desde os anos aí 70 para 80 até hoje, você tem produções incríveis, mas que muitas vezes não conseguem circular. Desculpa, mas é que Sem gera problema. também uma desvalorização, né, da galera sobre os artistas. Já gera uma desvalorização sobre os artistas nacionais, então eles são considerados hierarquicamente inferiores à galera de Hollywood. E aí, quando é uma galera aqui da região tentando fazer, as pessoas, mas eu vou assistir algo daqui. Que é justamente por não conhecer, né? As pessoas não conseguem valorizar justamente pelo não conhecimento, né? Não acesso. Então, a gente vem com o Curta na Kombi nessa ideia de formar realmente público, que as pessoas possam acessar, conhecer, se reconhecer. Eu acho que é o mais importante quando a gente fala do cinema potiguar. As pessoas assistirem, reconhecer seus sotaques, reconhecer suas paisagens, suas memórias de coletivos, de povo, né? Suas identidades. Então, isso é muito importante E também. eu sinto que também se sentirem representadas por algo que foi feito por elas e não estigmatizadas. Por exemplo, tem uma produção que se passa no Nordeste, mas ela foi produzida e roteirizada por alguém do Sul com uma visão que ela tem sobre o Nordeste de fato. E aí você vê algo que se passa aqui, feita
por uma galera daqui e produzida por uma galera daqui. Então, é uma representação totalmente diferente. Totalmente diferente e muito importante para a gente pensar memória coletiva, né? Pensar patrimônio, pensar a valorização da cultura local. Então, levar o cinema potiguar para as telas dos bairros, das ruas, para a gente é uma missão, assim, de realmente contribuir para aumentar o público para o cinema daqui. E como surgiu o start de fazer isso e numa Kombi? E aí eu também queria mostrar, que a gente mostrou como é que funciona, mas se possível passar a imagem 1, que é a Kombi na frente desse cinema. Onde é que fica esse cinema, inclusive, se quiser falar? Essa imagem, ela é um registro da nossa passagem por Afogados da Engazeira, no Pajeú, na região do Pajeú, interior de Pernambuco. E nós fomos fazer uma formação, né? A gente tem um pessoal da Pajeú Filmes, inclusive beijos para essa galera, uma galera incrível. E eles estavam oferecendo formação voltada para acessibilidade no audiovisual. E a gente também queria se interessar sobre isso, né? Como pensar não só a obra acessível, mas as nossas sessões também mais acessíveis para pessoas que precisem de algum recurso. Nesse ponto, então a gente foi pra lá, foi com a nossa combinha, subimos uma serra danada com ela. Imagina, ela subiu, deu certo. Subiu, deu certo, chegamos. E nessa cidade, essa galera preserva o Cine São José, que é um cinema de rua incrível, maravilhoso, e eles fazem um trabalho de movimentar esse cinema com produções tanto aí dos blockbusters aí hollywoodianos, mas também muito cinema nacional, muito cinema local, fazem festivais aí no Cine São José. Então tem uma cena que esse cinema está ativo no coração da cidade. As pessoas frequentam ele assim como frequentam qualquer outro espaço no seu dia a dia. E isso é muito massa, porque gera um lugar no coração das pessoas de que aquele ali é um espaço de lazer, de entretenimento, de pertencimento também, né? De uma opção para o dia a dia. Então é muito massa e foi lindo. Então essa é a nossa passagem por lá. E as Kombi de vocês e toda decorada. E a combinha, né? Falando dela, ela tá toda grafitada. Ela tá com a arte de um artista aqui que se chama R. Rodrigo. Ele é artista visual, muralista, grafiteiro, caricaturista e um monte de coisa mais. Então, a gente leva o trabalho dele com a nossa Kombi também. E a ideia da Kombi, né? Que você perguntou, de onde veio isso, né? Da Kombi. Eu acho que para contar isso, eu preciso contar outras histórias, né? Eu já trabalhava com cinema na minha primeira formação em psicologia. E o cinema já fazia parte do meu dia a dia profissional, promovendo rodas de conversa, atividades relacionadas à promoção de saúde mental, né? Eu participava de um coletivo de luta antimanicomial e o cinema ele era uma das nossas vertentes de chegar junto das pessoas para debater o estigma, direitos humanos, cidadania. Então, dentro da psicologia e da saúde mental, o cinema já estava ali como parte da minha caixa de ferramentas, né? Minha forma de me comunicar e de chegar nas pessoas, né? Me mudei para Natal e aqui em Natal eu fui conhecendo um pouco da cena cultural daqui, porque eu acho que saúde e arte, saúde e cultura andam muito juntas. E eu queria conhecer muito a cena cultural e artística daqui. E conhecendo, fui me enveredando, me encantando com muita coisa da cultura popular. Fui me encantando pela cultura a ponto de querer fazer outra faculdade, entrei em produção cultural, então fui unindo as paixões e nesses caminhos eu conheci o Mara, que é meu parceiro, né, no Curta na Kombi, faz parte do coletivo, e ele atuava num coletivo que funciona no Paço da Pátria, que é uma comunidade periférica aqui de Natal. O ano passado a gente fez um episódio com a galera do Viramundo. Pronto, lá. Exatamente. Ele fazia parte do Viramundo, Potiguar. E lá no Viramundo, eles também, além de várias ações, xadrez, breakdance, violão, eles também tinham uma ação do cinema na rua, né? Esse cinema que se bota um telão, ou muitas vezes projeta na parede, bota as cadeiras e a comunidade se reúne para essa experiência coletiva, né? E dava muito certo. E a gente se conheceu aí na vida, foi trocando ideias de como o cinema mostrava pra gente que era uma linguagem
muito interessante para promover encontros, juntar pessoas, refletir, promover uma transformação na cena do cotidiano, Também né? de levar acesso a essa galera, e principalmente Exato. para as crianças, né, que estão primeiro contato. Por mim, eu só fui ver o cinema quando eu já tinha uns 14 anos. Então demorei muito pra ver um cinema de fato, sabe? Conhecer o cinema. Muitas pessoas, né, que a gente chega muitos territórios que a gente chega com o cinema do Curta na Kombi, a gente escuta de crianças, mas também de alguns adultos, que é a primeira vez que elas assistem filme numa tela grande, com esse mecanismo de projeção, numa experiência coletiva. Então, para muitos, essa ainda é uma questão. Esse acesso à linguagem cinematográfica, aos filmes, nesse formato de experiência, para muitos ainda não aconteceu. Tem pessoas que a gente sente que ainda pode chegar com o nosso cinema. Então, a ideia foi, poxa, isso que a gente faz com o cinema é tão massa, né? Mobiliza tanta gente, mobiliza afetos. Enfim, vamos fazer isso de uma forma itinerante. Então, a gente se uniu, eu e o Mara, começamos a pensar de que forma a gente poderia fazer isso, sem precisar ficar fixo num bairro ou numa sede, como é que a gente poderia ter uma ser itinerante. E andar por toda Natal e outros locais, né? Vocês têm esse viés de ir para outras cidades e conhecer. Já que o cinema, né, ele é imagem em movimento, como é que a gente pensa uma sala de cinema em movimento? Como é que a gente pode fazer isso também? Para, de alguma forma, percorrer a cidade, percorrer o estado. E aí a gente pesquisou na internet, foi vendo formatos, a gente encontrou pessoas também que já tinham iniciativas usando a Kombi era o veículo e ela punha o telão, e aí a gente foi criando a nossa forma, a gente foi se inspirando, compramos o nosso veículo, era uma combinha escolar, minha gente, uma combinha como qualquer outra. Uma combinha escrita escolar na lateral que levava menino para a escola. Então, a gente teve todo o processo, né, de reformá-la, elétrica, mecânica, pintar e sonhar em transformar aquilo que era só um veículo, um utilitário, em realmente uma sala de cinema itinerante, né? Então, a gente foi buscando pessoas que topavam essa viagem junto com a gente. Aí vamos construir um bagageiro, mas esse bagageiro a gente quer que tenha um parafuso, porque a gente quer que suba um ferro. E fomos fazendo, muito artesanalmente. E assim nasceu o Curta na Kombi, com essa ideia de itinerar, de percorrer, de circular, fazer circular o cinema. E aí, como é que o público, como é que a galera sabe que vai rolar essa sessão? Como é que chega? Tipo, esse sábado vai ter Curta na Kombi em tal bairro. Esse sábado vai ter Curta na Kombi nessa cidade. Como é que chega para o público? Pronto, a gente faz a divulgação de várias formas. A gente tem as nossas redes sociais, né? Principalmente o Instagram. Não sei se eu posso falar aqui agora, já posso falar? Pode falar, se quiser. Que é @Curta na Kombi. Quiser divulgar para a câmera central. Sim, então @Curta na Kombi, é tudo com a letra K. Curta com K, Kombi também, tudo junto, minúsculo. Vai aparecer uma combinha super simpática lá no perfil, a fotinha, somos nós. Você já pode seguir. Então, por lá já é uma maneira de saber por onde a gente anda, mas a gente também faz um processo de contato com o território. Antes de acontecer as sessões, a gente chega antes para conhecer como funciona aquele bairro, aquela comunidade. Então, a gente procura saber qual é o local mais viável, né? Qual é o local que essa galera já se encontra. E aqui aos finais de semana já acontece uma cena comunitária, aqui acontece uma feirinha, aqui os meninos andam de skate, aqui o pessoal... Então a gente procura saber essas informações para que a nossa sala de cinema ela esteja em diálogo, né, em sintonia com o movimento que já rola ali naquele bairro. E além disso, a gente vai atrás de mercadinhos, a gente vai atrás de postos de saúde, pontos de referência para aquela comunidade, e a gente tanto comunica, né, verbalmente, mas a gente cola cartazes, a gente faz cartazes de divulgação, e a gente também trabalha com carro de som, moto som ou bike som, porque tem também de bicicleta. Sim. Então a gente grava a vinheta passa, então, porque a gente entende, né, que para alguns locais só as redes sociais podem não ser o suficiente para mobilizar. Então a gente usa essa articulação com estratégias
mas eu acho que a principal estratégia também é incluir a comunidade, né? E incluir de várias formas. Esse incluir é tanto você pensar curadorias junto, né? A gente já teve experiências em que a gente trazia uma proposta de filmes e, conhecendo o território, a gente ficava sabendo de uma pessoa que tinha um sobrinho que tinha feito um filme da história de alguém daquela cidade, que não é uma pessoa que talvez se encontre nesse lugar de pensar que é um cineasta ou de pensar que é um realizador audiovisual, mas que tem um filme. E aí vai se conectar de outra forma com um aquele filme público. Que tem um valor afetivo, muitas vezes, para aquela comunidade, para aquele território, um valor de memória, né? Então, pensar nesse diálogo, nessas curadorias que podem acontecer de forma conjunta, é uma estratégia para que a galera chegue e também chamar a galera para trabalhar. Quando a gente consegue aprovação em edital, e aí a gente tem recurso financeiro, né? A gente contrata de forma remunerada pessoas da comunidade para pipoqueiro. E pipoca chama, gente, pipoca é uma estratégia. Pipoca e filme sempre combina. Essa é uma estratégia também para chamar a pipoca. Mas assim, a pessoa também tá como assistente de produção junto com a gente, né, trabalhando lá na organização. Inclusive, eu lembrei, e você também tocou nesse assunto sobre acessibilidade, inclusive eu estava lá pesquisando, fazendo minha fofoca diária sobre o Curta na Kombi, e em alguns momentos houve intérprete de Libras. Sim, sim. Então, para trazer e até falar sobre a diversidade e inclusão do audiovisual para todas as pessoas, né? Sim, a acessibilidade, né? Pensando que ela pode estar nos filmes, né? Na forma de legenda, de audiodescrição, mas também da janela de Libras, que muitas vezes está no filme, mas a importância do intérprete de Libras também, né? Para que as pessoas que são surdas ou ensurdecidas, né, elas possam estar ali também acompanhando o que além dos filmes acontece, porque a gente tem uma abertura, a gente tem comunicados, tem avisos, tem conversas. Então, o intérprete de Libras, ele é muito importante nesse sentido, né, para promover essa inclusão, e muito bacana poder trabalhar com esses profissionais. Aí, perfeito, legal saber que, né, o Curta na Kombi também se preocupa com a inclusão, né? E eu tenho uma pergunta que é: como é que você acha que a universidade, principalmente a UFRN, né, que onde a gente está alocado aqui em Natal, ela poderia contribuir tanto com audiovisual local, né, mas também com o Curta na Kombi? Como é que se encaixaria? Olha, eu acho que a universidade, ela é um berço, né, assim, para se criar novos realizadores, artistas, pessoas instigadas aí pelo audiovisual. Então, eu vejo que, para além dos cursos que vocês oferecem, né, na área de comunicação, e tem pós em cinema também, né, mídias, eu penso que, de alguma forma, fazer essas pontes também, porque aqui dentro se produz muito. Também tem muito filme sendo produzido na forma de TCC, na forma de exercício de sala de aula, e pensar que essas obras, elas podem extrapolar esse currículo, né, acadêmico e circular também, por que não? Né? Por que não colocar isso que foi um exercício de uma disciplina ou foi um TCC? Por que não pensar que isso pode interessar para algumas cenas de exibição, para outros públicos? Então, pensar nessa disponibilização desses materiais também, de que forma a gente poderia criar um canal de comunicação que isso que se produz aqui possa circular de forma mais ativa lá fora, até para que a comunidade conheça o que acontece aqui dentro. Inclusive, né? eu conheço alguns amigos e tal que fazem audiovisual, eles fazem essas produções de curtas, eles fazem todo semestre, mas até chega numa galera, mas tipo, fica ali no YouTube, por exemplo, e aí pensar que esses curtas poderiam estar circulando na cidade, poderia estar sendo mostrado para a galera dos bairros e chegar numa população maior e não só na UFRN, por exemplo. Exato, e chegar de diversas formas, né? Eles podem chegar dentro de uma mostra, e na mostra você tem aquele momento, eles podem chegar através de cineclube, que aí você está pensando cinema aliado à educação também, a pensamento crítico. Eles podem chegar de muitas formas. Então, assim, olhar que filme não é só um filme, né? O cinema vai para além dos filmes e isso pode ser muita coisa, né? O que pode ser um cinema? O que é cinema, né? Então eu fico pensando que
vocês têm uma riqueza de material aqui e pensar em criar esses canais de comunicação com salas de cinema, com canais de TV, com o Curta na Kombi, né? A gente ficaria muito grato de poder exibir filmes que podem interessar muita gente, Imagina aí né? uma amostra do Curta na Kombi mostrando esses Uma mostra curtas. universitária, fora da universidade. Para que as pessoas que não são da universidade possam olhar, caramba, é isso que faz na universidade, eu quero ir pra lá. A galera lá. tá produzindo Não, e falar assim, quero ir filme. pra lá. Poxa, bacana, tô afim, quero conhecer esse curso, essa UFRN. Caramba, isso me interessa. Né? Isso possa tocar outras pessoas, outros cenários. Então, acho que a gente tem aí possibilidades interessantes mesmo de parceria. Sim. E aí eu queria falar sobre algo que pra mim me toca um pouquinho, porque eu sou de São Paulo, Potengi, né? Ah, sim. E aí vocês também vão pra várias cidades aqui do Sim. interior. E aí teve 2 amostras em São Paulo, Potengi, que infelizmente eu não pude ir, mas se você puder falar como é que funciona essa ida do Curta na Kombi pro interior, vocês forem pro Cinema Rio Isso, foi. e também pra amostra de cinema ambiental. E aí, como é que foi? Como é que vocês chegam nas cidades? Como é que faz se alguém... eu sou de, sei lá, Pau dos Ferros, eu queria trazer o Curta na Kombi, eu queria trazer esse projeto pra cá, pra uma amostra. Como é que chega? Pronto, é ótimo você ter perguntado isso, porque tem muitas cidades ainda pra gente ir, né? A gente recebe muitos convites, mas para a gente organizar a nossa logística de trajeto, itinerário e de viabilização das sessões, o que a gente faz é submeter projetos para editais. Então, se a gente quer circular por uma região, para algumas cidades, a gente precisa escrever um projeto, né? E esse projeto ele tem objetivo, metodologia, tem um orçamento, tem um cronograma. E aí a gente aposta nessa ideia e coloca em editais do estado, do município, para fazer acontecer esse sonho, né? Também tem outras possibilidades que muitas vezes as prefeituras nos chamam, né? Chamam a gente para estar dentro de uma cena, numa festa da padroeira, para estar dentro de um acontecimento ali, e eles nos contratam, fazem essa contratação. E também tem empresas que se interessam pelo nosso trabalho, que entendem o nosso propósito, né? E veem que isso pode estar alinhado de alguma maneira com aquela empresa. Então, também nos chamam, nos fazem convites e nos contratam também. Então, a gente tem essas formas de viabilizar, né? De dar materialidade aí para esses projetos. Ô, galera, chama o Curta na Kombi aí. Chama a gente, minha gente. Chame, que a gente quer. Tem muita cidade ainda que a gente quer circular. Em São Paulo do Potengi, a gente foi por essa via do edital. A gente escreveu um projeto chamado O Cinema é Rio. Ele foi um projeto submetido a um edital, ao edital da Lei Paulo Gustavo, mas ele também foi submetido a uma lei de incentivo, que se chama Câmara Cascudo, que é a lei de incentivo aqui do estado, e a gente obteve uma aprovação da Potigás. Aí uma empresa, né, que entra como patrocinadora e que foi quem topou junto com a gente, olhou para o nosso projeto e falou, caramba, vou junto com vocês navegar nesse Cinema é Rio, que foi uma proposta de percorrer o Rio Potengi, cidades banhadas pelo Potengi, trazendo um cinema com enfoque ambiental. Então a gente trabalhou cinema, educação e meio ambiente, tanto nos filmes quanto em conversa, quanto em rodas de conversa, em oficinas que fizemos em escolas também. Então, em São Paulo do Potengi, a gente foi para fazer oficinas. Fizemos oficinas com crianças trabalhando brinquedos ópticos com material reciclável. Então, aí também entrando legal. A temática ambiental e o brinquedo óptico brincando com essa invenção do cinema, né? Quando o cinema ele ainda não era linguagem, ele era só uma vontade de colocar a imagem em movimento, né? Como é que a gente faz isso? Então, a gente trabalhou com lanterna mágica, luz e sombra, trabalhando esses conceitos do cinema com esses brinquedos. E a gente fez sessões de cinema ambiental com filmes tanto potiguares quanto do Brasil todo, trazendo o recorte do meio ambiente de diferentes formas, né? Não só do desmatamento, preservação, mas também falando de cultura popular relacionada a meio ambiente, agroecologia, né? Então foi bem bacana. E aí a gente esteve lá em São Paulo do Potengi, fizemos uma oficina, 2 sessões de cinema
E tivemos uma roda de conversa muito massa com o pessoal do IFRN, de São Paulo do Potengi. Trouxeram uma maquete da barragem. Ai, que legal. É, porque o Potengi, ela, pra quem não conhece, ela é banhada, ela tem essa Exato. barragem. Eu não sei se é uma nascente, mas, tipo, é um grande berço do rio Potengi ali. Tem. Inclusive, a cidade, ela é circuncidada pelo rio Potengi, né? Ela tem duas pontes, porque ela fica quase que no meio ali do rio. E a barragem, né? O rio tem uma importância muito grande, social, econômica, ambiental. Então, com essa roda de conversa, junto com esses filmes, a gente queria trazer para a população uma reflexão sobre o rio enquanto um patrimônio coletivo, né? O cuidado com essas águas, né? De que forma cada um também se responsabiliza por esse rio, por esse patrimônio, no seu dia a dia, com seu ambiente. Então foi uma experiência bem massa, assim, incrível. A gente ficou muito feliz. E Perfeito. Na próxima, eu preciso estar lá. esteja na próxima. E a gente voltou recentemente para lá também, para fazer parte de um evento do IF, que também tinha esse enfoque ambiental, porque ele estava dentro da agenda 2030 de Objetivos do Ah, sim. Desenvolvimento Sustentável. Então a gente também levou filmes que tinham essa pauta do meio ambiente. E aí eu acho que eu aproveito o espaço para dizer assim que Natal tá quente, minha Natal tá gente. quente demais. Então, assim, a questão das mudanças climáticas, né, as questões ambientais, elas não podem ficar mais de fora dos nossos trabalhos, em qualquer área que seja. Então, a gente no Curta na Kombi também entendeu isso, que não dá mais para a gente não tocar nesse assunto, né? Não dá para a gente não falar disso. Então, a gente também está se colocando como janela de exibição. E o cinema como porta-voz também de falar sobre Exato, isso. de filmes que possam nos ajudar a refletir criticamente e ter mudanças assim que nos ajudem a salvar, não é o planeta, é a nossa própria vida. Então a gente também está colocando o nosso cinema nessa pegada do meio ambiente. E aí, trazendo essa ponte, porque você é psicóloga, né? E aí, é uma forma de ter... O cinema, não ela é entretenimento, sim. É muito importante a gente ter um tempo de dizer, eu quero assistir aquele filminho bom, relaxar, mas também ela é chave para falar sobre certos assuntos, falar sobre meio ambiente, falar sobre inclusão. E aí, se você puder falar também sobre saúde mental e cinema, né? Como é que se conecta, inclusive o Curta da Kombi, como é que o Com cinema pode ser certeza. usado para falar sobre saúde mental. Com certeza, né? Eu acho que de muitas formas. Quando a gente pensa em fazer um cinema ao ar livre, um cinema na rua, a gente está pensando em produzir experiências comunitárias, que as pessoas possam se encontrar nos espaços públicos e trocar afeto, trocar conversa, se divertir e tudo isso através de um filme, né? Junto com um filme que também vai trazer ali a sua mensagem. Então, a gente entende que fazer cinema ao ar livre, fazer o cinema que a gente faz, é uma forma de contribuir para uma saúde coletiva, né? As pessoas não precisarem ficar em casa ou sozinhas, né? Ou terem uma referência de que a rua não tem nada para oferecer ou que a rua é só perigosa. Então, fazer um cinema na rua é uma forma de ocupar espaços públicos com arte, cultura, gerar experiências coletivas, né? De alegria, de Principalmente entretenimento. as crianças que estão ali, né, e ter algo para fazer no final de semana, que não seja só ficar no Exato. celular, por exemplo, naquela tela do TikTok passando. E isso tudo é saúde. Isso tudo é promoção de saúde, né? Além disso, também a gente também tem os filmes que vão dialogar diretamente com a saúde e a saúde mental, né? Que vão trazer nas suas histórias, nos seus personagens, questões que são muito sensíveis, né? E que a gente precisa pensar do ponto de vista da saúde mental, do capacitismo, dos estigmas, né? Então existem histórias que de alguma forma podem nos emocionar e nos despertar para temas da nossa saúde que muitas vezes a gente não cuida ou não quer falar muito Ou sobre, passa passa batido. batido. Então também tem esse lugar de que os filmes trazem essas temáticas, né, nas suas narrativas aí. Então, com certeza, o cinema, né, a arte, e aí o cinema é uma parte dela, é um mecanismo para se promover saúde, E cria né? um sentimento até de afeto. Talvez, aquela família que não tá muito junta, talvez cada um fica no celular, ou não conversa tanto, e aí chega o contando como vamos todo mundo assistir. Vamos todo mundo tirar um tempinho pra ver aquele filme, pra ficar junto, aí depois talvez
O curta vira uma conversa, depois, o que você achou, o que você entendeu disso? Exatamente, assim, só para dar um exemplo, né? A gente saiu de uma pandemia, né? Quem, de- né, o mecanismo que ajudou as pessoas a terem algum conforto, alguma esperança, algum grau de saúde, foram as lives dos artistas. E aí você tinha teatro, show, música, tinha filme Todo mundo também. maratonando coisas. Se você não tava. A arte foi a salva Exato. das pessoas. Foi um alento, Se você não tava né? lendo algo pra se divertir, você estava vendo a live pra se divertir, ou pra relaxar, pra esquecer do mundo, você tava assistindo o filme pra fugir, pra escapar. Então a arte, né, ela tem esse lugar e o cinema também, né? Quando você faz um cinema na rua, né, gratuito para pessoas que não teriam outra forma de acesso, né, porque elas não conseguem pagar, não tem cinema na cidade delas, aquilo ali é um pequeno portal, é uma pequena proposta para você estar ali num momento de outra coisa, né, de uma fruição, de estar ali tomado por uma história que pode reverberar na sua história de vida, no seu cotidiano, né? Você entra no filme de um jeito e você sai Sai de de outro. Nem que seja para falar, ih, não E gostei, não. né? Sabe aquele filme de ontem? Ai, tá horrível. Aquela trilha sonora que não combina. Exato. Nossa, é impossível terminar essa conversa sem pedir algo pra você, tá? Porque assim, você já me recomendou antes um curta que eu preciso assistir. Sim. E aí, se você puder recomendar pra galera curtas que você acham brasileiros, assim, nacionais ou potiguares que você acha que são top de linha que a galera precisa conhecer. Eu joguei a bomba aqui, ó. Jogou assim, porque eu quero recomendar tanta gente e não queria deixar ninguém de Se quiser fora. começar com o que você me recomendou, que aí. Dentro dessa experiência do Cinema é Rio, né, que a gente fez essa itinerância pelo Rio Potengi, um dos filmes que participou das nossas sessões e que me tocou muito se chama Cores Queimam. É um curta-metragem e ele tem um jeito diferente de mostrar sobre as queimadas, o desmatamento, o impacto disso na vida. Ele tem um ar muito de videoarte, videopoesia também, experimental. Então, foi um filme que me tocou e sempre que eu assisto eu me arrepio pela forma que a história é contada, assim, né? Acho que ela convoca muito a gente para esse lugar da da natureza, de nós sermos natureza, não é eu vou preservar a natureza, eu sou, eu também sou, faço parte. Então, acho um filme muito, muito massa, né? A gente tem um curta-metragem muito bonito de animação que se chama Lagrimar, que é de uma cineasta potiguar, Paula Vanina, e ele é lindo em muitas camadas, ele é lindo no visual, na forma de construir a história, né? É uma animação, mas é uma animação também que tem um fundo ali de uma maquete, de uma cena, né, real, e é uma história muito bonita. Eu vou contar o spoiler do filme, mas assim, que traz esse olhar Alerta de sobre spoiler. esse processo da seca, né? E esse caminhar das pessoas ao redor da água, em busca da água, mas traz isso de uma maneira, pelos olhos de uma protagonista que ela é uma jovem, né? Uma criança, nessa fase aí, criança, pré-adolescente, e traz isso num olhar muito, muito sensível, né? Traz isso também num olhar de um sonho, né, de uma experiência da fantasia, então muito bonito. Não quero contar o enredo, não quero Ah, dar spoiler da história, mas acho que é um filme muito muito bonito, muito importante e para todas as idades, né, que emociona, então, só né? recapitulando, Cores Queimam e Lágrimas. Cores queimam, lagrimar, mas tem, gente, tem Lágrimas. tantos filmes. Perfeito. São muitos. Eu queria agradecer a Marcele por estar aqui, por falar sobre o Curta na Kombi. Se quiser divulgar como achar vocês novamente. Sim, gente. Por favor, né? Nos procurem aí no Instagram. A gente fica muito feliz quando vocês chegam aí para seguir nosso trabalho, para comentar no direct, para chamar a gente para cidades. Então, @curta na Kombi, tudo com a letra K,
curta na Kombi e é isso. E ficaremos felizes aí com o contato. Ficamos com esse episódio de hoje do Pode Voar. Nos sigam nas redes, vocês vão nos achar no @Pode Voar, tudo junto. E esse episódio estará no YouTube logo mais. Isso. Muito obrigado. Obrigada.